Cada um de nós já experimentou em algum momento a explosão da raiva por algo tão insignificante como um olhar, uma palavra mal colocada ou uma situação fora do seu controle. É preciso saber, cada vez que você perde o controle, cada vez que se deixa arrastar pela ira ou pela frustração, você está entregando o seu poder aos outros, às circunstâncias, ao caos, tornando-se uma pessoa fraca. Você anseia por tranquilidade na sua vida. Então é momento de se perguntar: por que continua deixando que as circunstâncias externas ditem o seu estado emocional? A raiz do conflito não está fora de você, mas na forma como escolhe responder. Não é o mundo que te perturba, mas a sua interpretação do que acontece. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você entende que é você quem decide qual impacto cada situação terá na sua mente. E neste vídeo, você vai aprender a dominar esse poder. Vou te mostrar como transformar a sua maneira de pensar através dos princípios do estoicismo, para que a calma e a fortaleza interior sejam suas companheiras permanentes. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir como ser dono de si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já falou ou fez algo dominado pela raiva e depois se arrependeu? Esse é o sinal claro de que a ira não é força, mas sim fraqueza disfarçada. Ela se apresenta como poder, mas na prática rouba sua clareza, seu respeito e seu domínio sobre si mesmo. Quando você grita, bate portas ou escreve mensagens carregadas de veneno, não está provando autoridade. Está apenas mostrando que perdeu o controle. Nesse momento, a emoção assumiu o volante da sua vida e você virou passageiro de um carro desgovernado. Pense, se qualquer pessoa consegue tirar você do sério com uma palavra ou gesto, significa que é fácil te manipular. É isso que você quer? Ser previsível como um fósforo que acende ao menor atrito? Os estoicos sabiam. Ninguém pode te deixar com raiva sem o seu consentimento. A raiva nunca vem de fora. Vem da forma como você interpreta o que acontece. Por isso, da próxima vez que sentir a faísca queimando no peito, não reaja. Pare, respire, conte. Até 10, 20 se precisar. Essa pausa é a sua chance de provar que é dono de si mesmo. Porque o verdadeiro poder não é explodir. O verdadeiro poder é escolher como responder. Feche este capítulo com um compromisso. Nunca mais justifique a sua raiva. Enfrente-a, estude-a e treine-se todos os dias para não ser arrastado por ela. Você não veio ao mundo para reagir como todos. Veio para se dominar como poucos. Escreva agora nos comentários: hoje eu escolho a calma sobre a raiva. Essa é a sua declaração pública de que não será mais escravo das suas emoções. Grande parte da sua frustração não nasce do que realmente acontece, mas do que você já havia construído na mente antes mesmo dos fatos. Você esperava reconhecimento, mas recebeu silêncio. Esperava lealdade, mas recebeu traição. Esperava justiça, mas encontrou injustiça. E quanto maior a expectativa, maior o impacto da queda. O problema não é a realidade em si, mas a imagem idealizada que você projeta sobre ela. É como esperar que o mar não tenha ondas só porque você não quer se molhar. É como exigir que o fogo não queime só porque não deseja sentir dor. A vida nunca prometeu se curvar aos seus desejos. É você quem cria essa ilusão. Os estoicos já advertiam: não sofra pelo que não depende de você. Mas é justamente o que fazemos quando colocamos nossa paz em mãos alheias. Se tudo precisa acontecer exatamente do seu jeito para que você esteja tranquilo, então sua calma jamais será sólida. Será frágil, instável, sempre à mercê de fatores que você não controla. Pense, quantas vezes você sofreu não pelo que realmente aconteceu, mas porque havia idealizado um resultado diferente? Essa é a prisão invisível das expectativas. Você mesmo constrói as grades que depois o sufocam. Quer se libertar? Reduza suas expectativas. Deseje, mas não exija. Planeje, mas aceite o imprevisto. Sonhe, mas não se apegue ao resultado. Quando você entende que a vida não tem obrigação de seguir o seu roteiro, descobre um alívio imenso.
A calma de quem já não depende de nada externo para manter o equilíbrio. Essa calma é a verdadeira fortaleza estoica. E aqui está a grande revelação. Se as expectativas criam frustração, existe algo ainda mais traiçoeiro que alimenta sua raiva e multiplica seu sofrimento. Algo que mora dentro de você e o torna vulnerável a cada ofensa ou crítica. Esse inimigo é o ego, e ele é o combustível oculto que mantém a chama da ira acesa. Por trás da maioria das explosões emocionais, há sempre um inimigo invisível soprando ao seu ouvido. O ego. É ele que grita dentro de você. Como ousam me tratar assim? Eu mereço mais. Eu não posso aceitar esse desrespeito. É ele que exige reconhecimento, atenção, validação constante. E quando não recebe, se inflama como fogo em palha seca. Mas a verdade é dura. Não é o outro que te humilha. É o seu ego que interpreta cada gesto como humilhação. Não é o outro que te diminui. É o seu ego que insiste em ocupar o pedestal. Um ego inflado é como pólvora. Basta uma faísca e a explosão acontece. É por isso que os verdadeiramente fortes não vivem inflamados. Eles não precisam provar nada a ninguém. Não se deixam arrastar por provocações banais. Não porque sejam frios, mas porque aprenderam a domar o próprio ego. Eles entendem que quanto maior o ego, mais frágil você se torna. E se você observar com atenção, vai perceber. Muitas das suas dores não vêm do mundo em si, mas da necessidade que o seu ego tem de ser reconhecido, aplaudido, validado. Cada vez que essa necessidade não é atendida, nasce a raiva, a frustração, a sensação de injustiça. Quer começar a desarmar esse inimigo? Pergunte-se: isso realmente importa? Ou é apenas o meu ego chorando por atenção? Só de fazer essa pergunta, você já corta o combustível que alimenta a raiva. Mas aqui está o próximo passo, e é onde muitos falham. Não basta identificar o ego, é preciso aprender a soltar o peso que ele acumula. E a ferramenta mais poderosa para isso não é a vingança, não é o orgulho, mas algo que muitos confundem com fraqueza, quando na verdade é a maior demonstração de força interior: o perdão. Muitos acreditam que perdoar é sinal de fraqueza, quando na verdade é uma das maiores demonstrações de poder que um ser humano pode dar. Perdoar não significa que o outro mereça. Perdoar significa que você merece paz. Guardar rancor é como carregar correntes todos os dias. Você caminha, mas arrasta um peso invisível que consome sua energia e limita sua vida. Não perdoar é beber veneno, esperando que o outro morra. Mas o único envenenado é você. O perdão não é sobre esquecer ou justificar. É sobre soltar as amarras que prendem sua mente ao passado. É olhar para a ferida, extrair a lição e depois deixar que ela cicatrize. O mais importante: o perdão não depende do outro pedir desculpas. Depende apenas de você. Porque se a sua paz depende do arrependimento alheio, então você ainda está nas mãos de quem te feriu. O perdão é independência emocional. É você declarando: eu não serei mais escravo dessa dor. Os estoicos viam o perdão como uma forma de liberdade. Quem perdoa não se rebaixa, se eleva. Quem perdoa não se rende, se liberta. É a diferença entre continuar preso ao passado ou recuperar o direito de viver em paz. E aqui está a consequência poderosa. Quando você aprende a perdoar, descobre que já não precisa reagir a tudo. Você percebe que pode manter o silêncio, a calma e a superioridade diante das provocações. E isso nos leva ao próximo princípio estoico, que é a expressão máxima do autocontrole: a arte de não reagir. Você acredita que, se não responder na hora, está se diminuindo. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quem reage por impulso já perdeu. O verdadeiro poder está na pausa. No instante em que você respira fundo, observa e escolhe se vale a pena gastar energia. O silêncio muitas vezes é mais devastador do que 1000 palavras. Ele mostra que você não pode ser manipulado, que não vai se rebaixar ao nível de quem tenta provocar.
Quando alguém espera sua explosão e encontra apenas a sua calma, nesse momento a derrota muda de lado. Não reagir não é passividade, é inteligência. É selecionar as batalhas certas. É proteger sua mente de guerras pequenas que não merecem sequer a sua atenção. Quantas discussões inúteis você já poderia ter evitado simplesmente ignorando? Quantas noites mal dormidas não teriam sido poupadas se você tivesse escolhido o silêncio em vez da resposta? Os estoicos chamavam isso de superioridade da consciência, a capacidade de estar acima do impulso, respondendo com escolha em vez de ser arrastado pela reação. Essa é a marca dos que são realmente inabaláveis. Quando você pratica a arte de não reagir, descobre algo transformador, que a vida não tem mais o poder de controlar suas emoções. Ninguém tem a chave para acender o fogo dentro de você. É nesse ponto que você entende que a calma não é fraqueza, mas a vitória suprema. E é justamente isso que nos leva ao fechamento desta jornada. A conclusão estoica que vai amarrar todas essas lições e mostrar por quê. Dominar a si mesmo é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Chegar ao ponto em que nada mais tira você do eixo não é frieza nem indiferença. É liberdade. Liberdade da raiva que escraviza, das expectativas que decepcionam, do ego que corrói e das feridas do passado que ainda prendem sua alma. O mundo sempre terá provocações, injustiças e ofensas, mas você não precisa mais reagir como todos. Você pode escolher ser diferente. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos os eventos, mas sempre controlamos como respondemos a eles. Essa é a verdadeira vitória. Dominar a si mesmo. Esse é o caminho da grandeza silenciosa. Agora eu quero que você faça algo concreto. Escreva nos comentários a frase "Eu domino minhas emoções". Essa não é apenas uma frase. É um compromisso público com a sua própria força interior. Cada vez que você escreve, reafirma para si mesmo que não será mais escravo dos impulsos, mas o comandante da sua mente. E se essa mensagem falou com você, mostre que está pronto para viver essa transformação. Deixe o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autodomínio junto comigo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Porque no fim, o mundo não te deve nada, mas você deve a si mesmo a grandeza de viver em paz.